Inequação do segundo grau. O método é bem semelhante ao do primeiro grau, né? Exemplo: resolver x ao quadrado menos x menos 2 é menor que zero. Então, a solução. Agora vamos calcular o discriminante, né? Como a gente faz uma equação do segundo grau, a gente faz também numa equação do segundo grau, encontra o discriminante. O que ele fala que o método é bem semelhante ao do primeiro grau é em relação ao sinal da desigualdade, de multiplicar por menos 1 quando a variável fica negativa, mas nós vamos continuar aqui. A, nesse caso aqui, nós temos que A é igual a 1, B é igual a menos 1 e C é igual a menos 2. Então, o discriminante vai ser delta igual a b ao quadrado, menos 4ac, então delta é igual a b. Meu b vale menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplicar a que é 1, que multiplicar c que é menos 2. Então, meu delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado é 1, a quantidade par de menos vai virar positivo, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8, então nós temos que o nosso delta vale 9. Como o discriminante é positivo, nele é maior que zero, temos duas raízes, duas soluções distintas. Agora vamos calcular o valor das raízes, né? Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos. Esse menos é da fórmula do menos b. O meu b também é negativo, então fica menos menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes a. Meu a é positivo, 2 vezes 1. Meu a é 1, né? Então, nós temos que x é igual... agora, para eliminar parênteses, é a mesma regra da multiplicação, sinais iguais é positivo. Então, ficou 1 mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, tudo isso sobre 2 vezes 1. Então, nós vamos ter que o x' e o x duas linhas, né? O x' é 1 mais 3 sobre 2, 1 mais 3 é 4, sobre 2 é 2. E o x duas linhas é 1 menos 3 sobre 2, 1 menos 3 é menos 2, sobre 2 menos 1. Então, nós encontramos que as raízes são menos 1 e menos 2. Agora, daqui para frente, aparecem as diferenças em relação a uma equação do segundo grau. Essa é uma inequação, né? A equação tem sinal de igualdade e a inequação tem sinal de desigualdade, maior igual, menor igual. A partir daqui, as diferenças, eu acabei de falar, né? Então, para dar a resposta, precisamos fazer a análise de sinal, né? Como que a gente faz a análise de sinal? Primeiro, colocamos as raízes na reta real, né? Aqui está a reta real. Então, lembrando, o que nós estamos trabalhando aqui? Uma inequação do segundo grau, né? Qual que é o gráfico de uma equação do segundo grau mesmo, uma função do segundo grau? É uma parábola. O que significa as raízes? As raízes significa onde a minha parábola vai cortar o eixo x, né? Então, esse menos 1 e 2 significa que a minha parábola vai cortar o eixo x aqui, ó, entre menos 1 e menos 2, tá? Ela vai ter concavidade voltada para cima, porque meu A é positivo, então a parábola corta aqui, né? E agora, nós temos que lembrar que, para fazer estudo de sinal, o y, quando o y está antes da do primeiro interseção da parábola, aqui, ó, esse valor que tem o sinal desses valores, né, ele tem o mesmo sinal de A. Né? Quem que é A? A é aqui, ó. Nosso A aqui, no caso, o A é igual a 1. Então, antes do corte da parábola, ele tem o mesmo sinal de A. Entre a parábola é o mesmo, contrário de A. E depois do corte da segunda raiz é o mesmo sinal de A. Né? Ou seja, entre a parábola, né, no interior da parábola, o sinal é o contrário de A. E nas extremidades, o sinal é o mesmo de A. Tá? O sinal de quem? O que significa esse sinal é contrário de A, o sinal é igual a A? O sinal é o resultado da minha expressão. Quer dizer o seguinte, aqui, ó, para valores menores do que menos 1, essa expressão aqui vai ter, o resultado vai ser um resultado que tem o sinal de A. Quem que é A? É 1. Ou seja, vai ser, o 1 é positivo, então ele vai ser positivo. Qualquer valor que eu colocar aqui menor que menos 1, essa expressão vai ser positiva. Vamos pegar um valor menor que menos 1? Menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos vezes menos 2 é 4, 4 mais 4, 8, 8 menos 2, 6, tá vendo? Então, qualquer valor que eu pegar menor que menos 1, vai estar um valor positivo, ou seja, um valor positivo ele tem o sinal mais, e mais é o mesmo sinal de A.
E qualquer valor que eu pegar entre menos 1 e 2, né? Aqui, ó. Entre menos 1 e 2 vai ter sinal contrário de A. Vamos pegar um valor aqui entre menos 1 e 2. Vamos pegar 0, né? 0, vamos pegar 0. 0, 0 ao quadrado é 0, 0 menos 0 é 0, 0 menos 2 menos 2. Tá vendo? O sinal deu negativo, menos 2, o sinal é o contrário de mais 1, que é o sinal de A. Vamos pegar mais um valor para ver se não foi coincidência. Vai que foi coincidência, né? Nós pegamos 0, vamos pegar 1. Vamos pegar 1 para ver o que acontece. 1 está entre menos 1 e menos 2. 1. 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 é 0, 0 menos 2 é menos 2. Tá vendo? Então, qualquer valor que eu pegar entre menos 1 e 2 e substituir na minha expressão, a minha expressão vai ficar negativa. Qualquer valor que eu pegar menor que menos 1 ou maior que 2 e substituir na minha expressão vai ficar positiva. Ou seja, mesmo sinal de A e contrário de A entre eles. Meu A é positivo. Continuando aqui, então, vai ficar, lembrando, né, que aqui é a parábola, né? Para fazer análise de sinal, tanto faz se ela tem com a cavidade voltada para cima ou para baixo. Lembrando, sempre vai ser mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Qual é o sinal de A mesmo? Nós acabamos de ver que o nosso A vale 1, portanto é positivo. Então vai ficar mesmo sinal de A até antes de menos 1. Então positivo, positivo, positivo até menos de menos 1. Contrário de A, né? Contrário de A é negativo. Contrário de positivo é negativo. Negativo no meio da parábola e mesmo sinal de A daqui para frente. Então, ficou positivo até menos 1, negativo de menos 1 a 2 e positivo a partir de 2, né? Por que que tem bolinha aberta no menos 1 e no 2, né? Porque aqui, a minha expressão, ele quer valores menores que zero, né? Eu quero que a minha expressão, o resultado da minha expressão, seja um valor negativo, um valor menor que zero. As raízes, né, menos 1 e 2, se eu substituir lá, vai dar um valor exatamente igual a zero. Como ele não quer valor que é igual a zero, ele quer menor que zero, então tem que ser bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui. Resumindo, né, quando é menor ou quando é maior, é bolinha aberta. Quando é menor igual ou maior igual, é bolinha fechada. Então, como que eu quero mesmo? Eu quero que x ao quadrado menos x menos 2 seja menor que zero, ou seja, quero os resultados da expressão seja negativa. Então, onde que vai ser negativa? Aqui no meio. Então, a solução é intervalo aberto de menos 1 a intervalo aberto de 2. Lembrando, quando é equação, a minha conjunto de solução dá valores exatos, né? São duas raízes ou uma raiz. Agora, quando é inequação, é intervalo, porque eu não estou falando que é igual a zero, ele tem que ser menor que zero. Então, existe um intervalo de valores que eu posso colocar no lugar do x, que essa expressão vai ser menor que zero. Então, vai ser intervalo aberto de menos 1 a 2.